Fala, rapaziada, um ótimo dia a todos. São exatamente agora as 5 horas da manhã e 13 minutos. Comecei fazendo um vídeo aí falando a respeito, do Apocalipse capítulo 1. Passaria agora para o Apocalipse 2, sendo que eu não vou falar, especificamente do Apocalipse 2 e nem do Apocalipse 3. Por quê? Porque esses dois livros, eles vão falar especificamente aí das 7 igrejas da Ásia, tá? Então, tem alguns pontos que eu quero relatar aqui com vocês. Esses dois livros, esses dois capítulos, aliás, do livro de Apocalipse, que é o capítulo 1, 2 e o capítulo 3, vai falar especificamente aí, diretamente as mensagens que foram ditas por Jesus Cristo, tá? Para João, e para que João enviassem essas mensagens aos sete anjos da igreja, tá? Esses anjos são especificamente os mensageiros, os homens que estavam de frente às 7 igrejas daquele período lá, da igreja do primeiro século. E diga-se de passagem que essas igrejas são as mesmas que estão especificadas nas 7 cartas do apóstolo Paulo. Beleza? A gente consegue identificar 2 delas, né? A gente identifica ali a igreja de Éfeso, que está o próprio nome, e a igreja de Pérgamo. Se a gente for, por exemplo, lá no Apocalipse capítulo 2, o Apocalipse 2 vai falar da igreja de Pérgamo, vai dizer que essa igreja de Pérgamo é a igreja fiel, entendeu? E que tem uma ligação ali, com Jesus Cristo. E que está habitando no mesmo lugar onde está o trono de Satanás. Esse Satanás seria um espírito criado pela religião, que caiu do céu, Claro que não. Esse Satanás significaria o que ali? O opositor. Então, quem era o grande opositor dos cristãos na época ali da igreja do primeiro século? Quem era o grande opositor? Era o Império Romano, uma das grandes bestas. Então, o que acontece? Então, na verdade, quando Jesus Cristo vai dar essa mensagem para João, falando a respeito do império, do grande trono de Satanás, na verdade é o trono do Império Romano, no capítulo 2, para a igreja de Pérgamo. Então, a gente já consegue identificar a igreja de Éfeso e a igreja de Pérgamo, que é a mesma igreja de Roma, tá? Nas cartas do apóstolo Paulo. E nós, a gente vai fazer a conta, e essa conta ela vai bater certinho com a numerologia 7. Vamos observar o seguinte: primeira igreja, igreja de Roma, uma. Segunda, Éfeso. Terceira, Galácia. Quarto, Colosso. Quinto, Tessalônica. Sexto, Filipos. Sétima, Corinto. As outras 3 cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele escreve especificamente para homens. Quem são esses homens? Tito, Timóteo, Filemon. Beleza? Nas 70 semanas, de Daniel, tinha o período de 1260 dias para o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino ser pregado para os judeus, E o objetivo do evangelho de Jesus Cristo, enquanto Jesus Cristo era judeu, estava aqui ainda na terra pregando o evangelho, era para que esse mesmo evangelho dele fizesse aí o grande julgamento da casa de Judá. Por isso que Jesus Cristo vai falar em uma de suas passagens: não sou eu que vos julgo, não sou eu que vou julgar vocês, mas as palavras que eu tenho dito,
é que será o juiz naquele grande dia. Então, na verdade, quem iria julgar a casa de Judá? Quem iria julgar aqueles que estavam ali, né, naquela época que Jesus Cristo estava pregando o evangelho do reino para eles ali? Na verdade, a palavra de Jesus Cristo seria o juiz naquele grande dia. Então, com a morte de Estevão, no ano 34 depois de Cristo, o evangelho de Jesus Cristo simplesmente lhe dá a sentença. E esse evangelho simplesmente sentencia a casa de Judá, e através do apóstolo Paulo, junto com Barnabé, vai ser pregado o evangelho às outras nações, né? Aí é que surge, é que vem a propagação, tá, das 7 igrejas da Ásia, misturando ali alguns da casa de Judá, aqueles que aceitaram Jesus Cristo, porque eram predestinados à salvação, correto? E outros de outras nações, que são as tribos, ou seja, as 10 que estavam perdidas lá, né? E do qual também Jesus Cristo precisava resgatar esses, que são os remanescentes. Beleza? Então aí é propagada as 7 igrejas da Ásia, que são as mesmas, né, que estão descritas lá na carta do Apocalipse, dito para João lá, através do Messias, através de Jesus Cristo, em forma de espírito com corpo glorificado, é óbvio, né? Jesus Cristo já como Deus. Então, é por isso que a gente vai ver, por exemplo, Apocalipse capítulo 7, que vai falar dos 144 mil, e mais aqueles que estavam vestidos de brancos, que eram exatamente as 10 tribos que estavam perdidas em outras nações, que precisavam ser resgatados e se juntar ali com a casa de Judá e fazer, né, ser apenas um povo específico perante Jesus Cristo, que são as 12 tribos da casa de Israel. Assim, né, cumprindo aí a profecia de Ezequiel, capítulo 37, Oséias, capítulo 1, cumprindo a profecia de Jeremias, capítulo 31, onde ele vai falar: eis que vem dias, diz o Senhor, em que afirmarei uma nova aliança com as duas casas, casa de Israel e casa de Judá, cumprindo, né, a profecia de Ezequiel, capítulo 34, falando que Jesus Cristo seria o pastor dessas ovelhas que ele veio resgatar, que ele veio juntar, né, fazendo o pareamento ali com João, capítulo 10 também. Beleza? Então, especificamente, o Apocalipse capítulo 2 e o Apocalipse capítulo 3 vai falar, né, das mensagens que Jesus Cristo estava ali revelando a João, pedindo para João escrever, né, a respeito de uma grande tribulação que estava para cair sobre eles, aqueles que precisavam perseverar até o fim, né, aqueles que não deveriam negar a palavra dele, porque iriam sofrer diversas tentações por parte aí das perseguições dos imperadores do Império Romano. Então eles tinham que perseverar até o fim, eles não poderiam aceitar, né, de nenhuma maneira, de nenhuma forma, as ofertas que seriam colocadas ali para todos eles, né, durante todo aquele período de perseguição, onde muitos deles ali foram aniquilados, foram mortos pelo próprio Império Romano, né? Tivemos aí 2 maiores genocidas, né, do Império Romano, que foi o César Nero, ali por volta... César Nero inicia ali em 54, né? Por volta ali de 62, mais ou menos, dá o início da grande tribulação. Por isso que João vai falar em Apocalipse capítulo 1, que ali ele já era companheiro com os cristãos, né, com os discípulos ali na grande tribulação, né? E também vai falar, deixa eu pegar aqui mais alguns pontos, daqueles, segundo aí o livro de Flávio Joséfo, vai falar também de muitos que foram mortos ali comidos por leões nas arenas, né? Crucificados vivos, queimados, outros degolados, decapitados, né? Presos nas masmorras,
um grande banho de sangue, não só por parte de Nero, como por parte também de Vespasiano, que destrói o templo, né, conforme o relato de Jesus Cristo lá Lucas capítulo 21, né, onde Jesus Cristo vai falar do cerco de Jerusalém, né, e do cumprimento de todas as profecias lá no ano 70, né, e também vai falar tem a parte lá de Domiciano também, que é um dos grandes genocidas também por parte aí do Império Romano, correto? E mais o que eu posso abordar de Apocalipse capítulo 2, 3? Tem mais alguma coisa para falar? Eu acho que não, acho que especificamente, né? É só isso mesmo, não tem muito o que falar aí do Apocalipse 2 e Apocalipse 3, porque é muito óbvio, tá? Não tem muito o que tirar desses dois capítulos, tá? E vou analisar no próximo vídeo aí o Apocalipse capítulo 4 e vamos ver aí pro próximo vídeo o que eu posso tirar de lá para poder apresentar alguma coisa aí para vocês. Beleza? Um grande abraço. Uma ótima manhã para todos vocês aí.